Olá, pessoal, bom dia. Nós vamos começar daqui a uns minutinhos a nossa palestra, né, a nossa live sobre ressomatologia. Enquanto isso, vou compartilhando aqui o nosso link, compartilhe, curta nossa página, que a gente vai fazer um bom bate-papo. Bom dia, então, oficialmente, 10 horas. Estamos aqui para conversar um pouquinho. Né? Primeiro vou falar um pouquinho sobre a Evolucim. Então, nós estamos aqui, Helena, estou aqui sobre... A gente vai tratar sobre o assunto ressomatologia. Na conscienciologia, esse assunto, ele é o renascimento humano. Então, a instituição que eu estou representando hoje é a Evolucim. A Evolucim é uma instituição conscienciocêntrica, que é uma instituição voltada sem fins lucrativos, e ela trabalha com a infância. Só que esse assunto infância, ou essa questão sobre o renascimento humano, ou também sobre várias temáticas, né, envolvendo esse primeiro contato da consciência com o planeta Terra, a gente vai trazer, sim, alguns elementos para o nosso debate. Quem está assistindo pode contribuir aqui no chat, estou com o chat aberto, a gente vai poder conversar, pode mandar sua pergunta, tá? Eu vou trazer aqui alguns questionamentos para que a gente consiga ampliar essa visão e essa conexão com o que é esse renascimento humano. Então, partindo do princípio de que as consciências evoluem, de que nós estamos aqui por um propósito e que nada é por acaso, nós temos algumas perguntinhas para te fazer. Será que você realmente, antes de nascer neste plano físico, fez uma programação, fez digamos assim, roteirizou a sua vinda à Terra? O que seria esse roteirizar? Fez uma programação existencial, junto com uma equipe especializada de evoluciólogos, de amparadores, que nesse momento te ajudou a verificar quais seriam as melhores oportunidades para você ter nessa Terra, nessa vivência, nesse momento, nessa série. E essa série que foi tipo assim, foi feito um roteiro para você seguir. Você está seguindo? Então, nessas perguntas que eu estou trazendo para vocês, mais ainda é a importância da gente estar aqui, dessa ressoma, desse renascimento humano. Então, alguns questionamentos que algumas pessoas se fazem no período da infância, saindo da infância para a adolescência, que é, por que este pai? Por que esta mãe? Por que eu nasci nessa família? Por que minha família tem esse contexto A, B, C? Por que eu estou inserido nesta mesologia? Por que eu sou tão diferente dos meus pais? Por que eu sou tão parecido com outras pessoas que às vezes não são da minha família? Por que este contexto? Todos esses porquês, todas essas perguntas, todas essas questões, né, é o que permeia a humanidade. E de uma certa forma, a ferramenta que eu chamo, né, da ciência, da neociência conscienciologia, ela nos ajuda a clarear um pouco mais esses questionamentos, porque ela traz algumas respostas, para mim, eu vejo como umas certas respostas, mas não um comodismo de você, tá, ok, é assim, acredita, né, já vai baixando a cabeça, já vai fazendo essa feição de, ok, conformismo. Não, eu vejo como uma questão mais de colocação da própria pessoa, né, protagonista da sua própria vida, ela tentar entender realmente o que acontece com ela e esse momento de renascimento. Então, vou trazer aqui alguns elementos para a gente conversar, tá?
Existem, né, na Conscienciologia vários livros, vocês podem ver aqui atrás, eu coloquei aqui alguns exemplos de tratados, né, escrito pelo professor Val, mas tem um dos tratados que eu acho bem bacana, que é o primeiro, que está aqui atrás de mim, que é o Homo Sapiens Reurbanizatus, e ele traz um panorama de personalidades, de consciências que estão no processo evolutivo. Inclui a gente, tá? Inclui consciências mais evoluídas, inclui consciências não tão evoluídas, que elas estão no seu período natural de evolução. Por que eu estou citando o livro? Porque ele traz alguns capítulos específicos sobre a família, específicos sobre esse momento de ressoma, o momento de recepção de um novo ser. Para muitas linhas, né, de estudo, tem vários significados esse momento de renascimento. O que a gente estuda aqui? No processo do renascimento, a consciência está no ambiente extrafísico, né, a consciência está num outro plano, muitas chamam de plano espiritual, plano das almas, né? Enfim, qual é o objetivo? Qual é o objetivo de nascer? Por que a gente nasce? Por que a gente tem essa oportunidade de estarmos aqui vivenciando essa experiência com novas pessoas, ou não tão novas assim, digamos, né? Que é pessoas que já fizeram parte do nosso cotidiano, de outras vidas, e viemos nesse momento para recompor, para nos reconciliar, para nos entendermos e tentar desatar esses nós, essas relações que foram criadas no passado. Há um princípio de que se nós fizermos uma escala maior, uma escala de convivência, uma escala de amizades, até 7 níveis de conhecimento, de amigos, de amigo que conhece amigo que conhece amigo, nós temos uma conexão com a humanidade. Então, eu sempre brinco, né? Nós temos uma conexão com a humanidade. Então, se eu tenho, né, meus irmãos, meus pais, minha mãe, minha família, né, meu duplista, o que acontece? Acontece que o meu círculo de amizades vai aumentando o meu elo de contatos com o elo de contato de cada um deles. E se a gente pensar nessas inter-relações, nós temos relações com a humanidade. E aí eu pergunto, qual a nossa responsabilidade? De nascermos, de desatar esses nós, de reorganizar essa estrutura, de ajudar no nosso processo evolutivo, que ajuda o processo evolutivo dos que estão nesse elo de inter-relações. A gente tem uma pergunta aqui da Verônica. Bom dia. Pode botar o nome do livro aqui? Sim. Já vou digitar o nome do livro aqui. Espera aí. Homo Sapiens Reurbanizados. Assim. O que acontece? Se eu escrevi certo? Se não escrevi certo, depois a gente corrige. Tá saindo. Pessoal, o que acontece? Esse tratado, ele vai dar esse panorama inteiro dessas inter-relações e ele também nos traz uma questão de espelhamento. Quem nós fomos, onde nós estamos e também como a gente quer chegar. Onde a gente vai chegar com esse nosso caminho evolutivo, ok? Falando dessas inter-relações, desses halos, desses elos, né, de corrente de inter-relações, como que a gente pode verificar ou receber, né, agora falando especificamente desse renascimento humano, que é uma das especialidades da Conscienciologia e da nossa instituição, da Evolusim, que é a ressoma. Dentro da ressoma, a gente tem um cenário. Esse cenário, biologicamente, todo mundo já conhece, a medicina está super, digamos assim, especializada nisso, que é um gameta feminino, um gameta masculino, espermatozoide e ovo, junta, e a gente tem ali uma fecundação. No processo da fecundação, tem todo o processo biológico de divisão de células,
E aí a gente tem o processo aí consciencial. Trazendo o processo biológico, que a biologia já estudou super bem, a medicina também, a gente tem toda a formação do feto, embrião, né? Embrião, feto, até nascer o bebê, tá? Até nascer essa nova criança, ela está passando por um processo gestacional de média 9 meses, 37, 38 semanas, a partir daí a criança já está praticamente pronta, mas até 40, 41 semanas é o ideal desse renascimento, ok? Biologicamente, todo mundo sabe, quem fez, digamos assim, um ensino médio bem feito, a gente tem uma noção do que é essa parte, né, da biologia, da genética. Qual que é o viés que eu quero trazer aqui para a gente ter esse bate-papo, né? Para a gente poder ter, assim, essa abertura de uma nova visão em relação à questão da ressoma, desse renascimento. No período onde está aquele, vamos fazer o pré, mãe e pai, né? Hoje nós temos uma diversidade, uma ressignificação do que é família, do que é criação de criança, o que é esse momento. Isso tá tudo bem, não é questão agora não é essa discussão que eu quero entrar. Eu quero entrar aqui na questão de a escolha. Hoje nós temos vários tipos de família. Não é a família que a gente vai trazer aqui, mas assim aquele momento onde a gente vai precisar ainda do gameta feminino, do masculino, a união e uma barriga para gestacionar. Nós somos ainda seres humanos, né? A nossa tecnologia não foi muito além, a gente não tem gestações extra barriga, né? Fora da barriga, a gente tem das gestações internas, né? A gente precisa desse período, né, maternal, hormonal, de amamentação. Então, o que significa tudo isso com o viés conscienciológico? Significa que é esse momento onde a consciência está no extrafísico, ela pode ter a oportunidade de roteirizar a sua vida, né? A gente chama da série nessa vida. Como é que vai ser essa série? Quantos capítulos ela vai ter? Quais são as interrelações desse personagem? Quais são os conflitos que ele vai ter que enfrentar quando chegar aqui? Como que vai ser esse momento? A partir daí, desse roteiro feito, às vezes acompanhado por uma equipe especializada, porque dependendo da consciência, ela vai ter uma série mais complexa, com, digamos assim, mais atividades, vai ser um personagem um pouco mais principal, ou não, ele vai ser um personagem um pouco mais coadjuvante, cuidando mais do seu processo de evolução, uma situação um pouco mais egóica, que ele precisa cuidar de si primeiro, ele precisa entender da sua evolução primeiro, cuidar de si, para que ele consiga abrir os olhos para cuidar dos outros. Então, depende muito de cada consciência. Voltando, então, às vezes a consciência pode participar desse reencontro, desse pai e desta mãe, né? Participar desse reencontro, unir este casal. Aí, beleza, né? Tivemos ali o momento desse renascimento. Quando ocorre essa questão, imagina o seguinte: se aqui na intrafisicalidade a gente precisa de um cenário, de dois personagens, né? Feminino e masculino, neste caso, às vezes não, às vezes pode ser uma fertilização in vitro, ok, mas a fertilização in vitro ainda precisa de duas células, uma feminina e uma masculina. Ah, mas é doadores anônimos, ok, continua sendo feminino e masculino, porém, eles vão estar fazendo parte de uma questão genética. A genética, que é a formação desse corpo aqui, a formação genética desse soma, ok? Mas a formação de caráter, a formação ajudar no temperamento, na educação dessa criança, vai ser esses pais, às vezes, não biológicos, mas, enfim, esses pais que vão acolher esta criança. A energia envolvida nesse renascimento, ela é tão grande quanto a energia para poder encaixar essa consciência no momento do nascimento, no momento da ressoma, e ele tem ali um período, né, a gente chama do período pré-natal, né, no período antes de nascer, que é o seguinte: ele vai ter aquele momento de restringimento.
Então, a consciência está no plano extrafísico, no plano espiritual, lúcida, para toda a dimensão que ela está lúcida, para, às vezes, muito conhecimento do que ela vem fazer aqui, muito conhecimento do que ela precisa de recuperar das suas memórias, de múltiplas outras vivências, do que ela precisa para entender, para estar aqui, nesse momento de vida, e o que ela tem para fazer aqui. Então, nesse aspecto, nesse período gestacional, desses 9 meses, é o período que a consciência passa no devido restringimento, esquecimento. Desculpa. Então, imagina, você está lá, com toda a sua lucidez, com toda a sua consciência, e você é desafiado, né, oportunizado a voltar aqui no plano intrafísico para se, digamos assim, reeducar em alguns aspectos que não ficou tão bons nas últimas vivências e também ajudar outras pessoas do seu grupo a tentar melhorar, ok? Nesse momento, você é convidado a dizer assim, ok, eu vou renascer, vai ser fulano e fulana, minha família, vou ter X irmãos, o contexto aqui está mais ou menos escrito, sei mais ou menos o que eu tenho que fazer, mas eu estou em conflito, eu vou ter que esquecer tudo. E agora? Eu vou ter que entrar no restringimento, são 9 meses, que é o processo gestacional, eu tenho que restringir a minha memória, e quando eu voltar, minha única comunicação vai ser um choro. Minha única comunicação vai ser um choro. Minha única comunicação vai ser um choro. E aí a gente entra nessa questão do entender, do compreender, do recepcionar essa nova consciência que ela está ali num momento muito importante daquele núcleo, daquele contexto, daquela conexão que foi gerada entre o pai, a mãe e aquela criança, ou a família, não importa, né? A questão de orientação, mas aquela família que está recebendo aquela criança. Naquele momento, quais são as conexões e comunicação que a gente pode ter com ela? Pense, como é que a gente vai se comunicar? A gente tem que criar estratégias de comunicação e de entendimento para tentar auxiliar essa consciência ao máximo a recuperar essa lucidez. No processo do retorno à Terra, dependendo do nível evolutivo dessa consciência, ela consegue, pela sua paragenética, que é o conjunto das suas memórias, sua holomemória, a constituição dessa consciência ao longo de múltiplas vidas, vivendo tipo assim, vivendo nesse processo e adquirindo muito conhecimento através dessas conexões, como que faz esses níveis de lucidez, ok? Temos uma pergunta aqui, um minutinho. Pergunta da Kelly. Minha irmã. Obrigada, Ana. Então, será que inicialmente o aprendizado não é maior para os pais? Perfeita pergunta. Sim. Por que é para os pais? Porque imagina o seguinte, nós temos ali, geralmente, 2 adultos, né? A gente sabe que em muitos locais do planeta a gente não tem adultos gerando crianças, mas partindo de uma média geral, já são mais adultos, tiveram ali uma opção, né? Uma escolha. Eu acho isso muito importante, a escolha. Tem momentos e tem consciências e tem locais em que a mulher não consegue ter essa escolha, tá? De opção de ter ou não ter um filho. Mas, normalmente, a maioria das culturas ainda tem-se uma escolha. Nem que seja por cultura, a mulher ainda vai escolher e dizer assim, eu quero ter um bebê. Ou não, eu não quero ter um bebê. E essa questão do aprendizado, né, inicialmente, é sim dos pais, porque eles vão estar com um ser recém-chegado totalmente dependente deles. Dependente de comer, dependente de proteger, dependente de acolher, o processo básico, né, a estrutura básica da pirâmide do ser humano,
vai estar no início, de responsabilidade dos pais. Conforme for essa organização familiar, conforme for essa recepção da criança, ela vai ter bons estímulos ou não tão bons estímulos, digamos assim. Vai representar, né? Vai, digamos assim, a mesologia vai ajudar num processo positivo, ou às vezes não, dependendo desse contexto, né, que essa criança vai estar ali inserida. Qual que é essa questão do aprendizado que eu vejo? Primeiro aprendizado dos pais que eu consigo observar é o acolhimento, né? Nós temos aqui o polinômio da interassistência, que na Conscienciologia nós usamos, que é o polinômio do acolhimento, orientação, encaminhamento e acompanhamento. Se a gente partir de um uso efetivo desse polinômio do acolhimento, no momento que você recebe qualquer consciência, seja do filho a um amigo, a um estranho, que você vai fazer assistência, e você aplicar esse polinômio de acolher, de orientar, de encaminhar e acompanhar esse encaminhamento depois, você saiu do fluxo do seu umbigo, você saiu do fluxo da sua necessidade básica, você começou a olhar a necessidade básica do outro. E aí você entrou no ciclo da interassistência. Esse ciclo da interassistência, você pode, de uma certa forma, ser assistido, receber assistência daquela consciência, a oportunidade de estar ali participando daquele processo evolutivo, né? Hoje, nosso tema mais é ressomatologia, falando da família, aquele processo evolutivo do filho, né? Às vezes do pai. Às vezes aquele filho cresce e retorna essa assistência de uma outra forma. Ele assiste aquela família, aquele pai, aquela mãe, aquela condição que ele foi muito bem recebido, muito bem acolhido, muito bem amado, muito bem educado, e agora, por um momento de vida, aquilo inverte a assistência. Né? O pai e a mãe estão precisando de uma assistência, seja ela qual for, e isso ocorre, então, o retorno, essa retribuição. Muitas vezes essa retribuição pode ser feita nessa vida, como não, como ela pode precisar de algumas vidas para essas consciências entenderem essa lei, né, natural do retorno. No momento que você recebe, vai chegar uma hora que você vai ter que doar. Doar o quê? Então eu fico pensando, o que a gente doa, né? Eu parto do princípio que eu quero doar o que eu tenho de melhor. Então eu estudo muito para doar minha cognição para as pessoas. Eu leio muito, eu preciso ter esse contato com pessoas, eu gosto de pessoas, então eu gosto de histórias, então isso complementa a minha cognição, e eu aos poucos, né, o que eu estou fazendo aqui hoje, com essa palestra, tentar doar um pouco dessa minha cognição em relação à ressoma, em relação a essas interações de famílias, para que a gente consiga ampliar nossa visão e melhorar nossas relações no que a gente é capaz naquele momento, né? Partindo disso, vou seguir aqui algumas perguntinhas que eu preparei para vocês, ver o que vocês acham, né, dessas questões aqui. Então, eu trouxe aqui algumas coisas, por exemplo, quando a gente fala naquele período de restringimento, ou quando a gente fala especificamente do grupo que vai receber o pai e a mãe, né, o pai e a mãe que recebe aquela criança, tem uma frase enfática. Também temos um outro livro de base maravilhoso, está gratuito, igual o Homo Sapiens Urbanizatus aqui, tá na página da Editares. A gente tem a editora, né, Editares, se você digitar Editares, ok, você entra lá, livros gratuitos, tem um monte de PDF, livros maravilhosos para você baixar, você pode estar lendo no seu tablet, seu computador, seu celular. Tem um outro livro que eu quero passar para vocês aqui, que é o Nossa Evolução. No Nossa Evolução, tem o capítulo 5, que é a ressoma humana. E a ressoma humana, ela é interessante porque ela tem várias pitadinhas de perguntas instigantes para que a gente realmente se pergunte exatamente
onde estamos e para onde vamos. Entende isso? Então, tem uma frase aqui, escrita pelo professor Valdo, que é o autor do livro, né? Ele diz assim: ninguém recebe determinada mãe e determinado pai gratuitamente. Existem laços profundos entre as consciências que evoluem juntas. Aí a gente tem aquela famosa, eu digo famosa, que esse famoso questionamento do adolescente, né, do rebelde sem causa. Eu brinco muito. Eu sou, digamos assim, eu sou uma adolescente da década de 90, né, sobrevivente da década de 80 desse planeta. Então eu fico pensando assim, nós tivemos questionamentos diferentes que os adolescentes de hoje se questionam. Nós tivemos experiências diferentes que os adolescentes de hoje não vão passar por isso, não vão ter essa oportunidade. Né? Os nascidos no século XXI, eles têm outras vivências. E a gente não pode querer obrigar, incutir ou reprimir, ou melhor palavra, tentar tolir uma experiência diferente que esse jovem, esse adolescente, essa criança vai ter nessa vida, porque a gente tem saudosismo da nossa infância ou das nossas vivências, ou achar que o século passado era melhor do que agora. Eu acho que tem que ter muito cuidado, né, nessa questão mesológica, para a gente não cair numa questão assim de, antigamente era muito melhor que agora. Em alguns aspectos poderiam ser, mas a forma com que a gente tem hoje a oportunidade de nos reinventar, reciclar, nos melhorar como ser humano, e essas interrelações, ela é ciclo evolutiva, ela é para frente. Eu não vejo que não precisamos ficar nesse saudosismo mesológico, ok? Então, trazendo essa frase que é, né, gratuitamente. Pai e mãe não vem gratuitamente, ele vem por um contexto específico. E nesse contexto, são essas interrelações que a gente precisa entender, né, melhorar e sair dessa em alto nível, a maior. O que é sair dessa em A maior? Se por algum contexto a gente teve alguma situação de conflito, seja ele qual for, não importa o contexto, a pergunta é: por quê? Como? Tentar entender esse contexto, às vezes, vai começar a fazer você rememorar passados onde essas consciências estavam conectadas. Tentar entender esse contexto vai fazer com que você compreenda de maneira diferente, tirando essas personalização, pai, mãe, filho, olhando essas consciências como consciências, estamos aqui em evolução, estamos aqui em período evolutivo, estamos hoje, como pai, como mãe, como filho, não somos, estamos. E se estamos nesse processo, a gente tem essa oportunidade dessa interassistência, ok? Vou trazer aqui mais uma pimentinha para a gente conversar um pouco, tá? Gente, fiquem à vontade, pode perguntar, ok? Deixa eu ter aqui algumas perguntinhas. Estamos aqui com algumas perguntas, ainda não. Beleza, mas podem perguntar. Eu vou só checando aqui nossas redes sociais, ver como é que vocês estão. Uma pimentinha aqui para a gente pensar um pouquinho sobre esse processo de renascimento também, que eu quero trazer para vocês, que é essa questão de memória, né? Eu vou trazer aqui um contexto, tá? Existe um estudo de um especialista americano que ele aprofundou especificamente em memórias infantis. Então, essa parte da primeira infância, que é o momento que a criança tem ali até de 0, né, primeira infância, 0 a 2 anos, depois a infância, né, que é de 2 a 10 anos. Nesse período de infância, de 2 a 10, é um momento onde a criança, se a gente parar para pensar em tempo de vida, é o momento onde a criança ela vai estar mais próxima da sua paraprocedência, que é o processo extrafísico, que é de onde ela veio,
do que aqui na Terra. Ela não está fixada ainda, ela recém chegou, tem ali seus 5, 6 anos, 7. E às vezes ela vai estar mais conectada com o seu processo da paraprocedência, com as suas energias, com a questão das suas conexões de holomemória, que é a sua memória pretérita de múltiplas vidas vivenciadas, de muitas experiências, né, que ela teve, e ela pode ter, por algum momento, uma rememoração, uma lembrança de um período pretérito do passado. E aí ela lembra, mãe, eu fui, tem um caso, tá? Esse caso, eu não vou trazer nomes para vocês, porque realmente eu não os tenho agora, mas vocês podem pesquisar depois no Google. É um menino que ele lembrava que ele tinha sido aviador, ele morreu no acidente de avião, tá? E ele lembra assim, mãe, eu lembro de um avião assim, 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 no período tal, e ele descreveu exatamente o avião, o período, como que até, o que ele estava fazendo naquele avião, o momento, né, se eu não me engano, era Segunda Guerra Mundial, o momento em que a Terra estava vivendo e a idade. E ele disse, eu morri naquele dia, eu morri naquele contexto, eu vim aqui anos depois, mas eu vivi aquilo ali. E aí, né, foi acessado por esse médico, são um psiquiatra infantil, e ele começou a pesquisar que existem muitas crianças que têm essa memória, né, às vezes de uma dessoma muito abrupta, uma dessoma muito traumática, né, no caso dele foi o avião caiu, então é uma memória muito traumática, e aquilo fixou aquela memória. Então, quando ele renasceu, alguns anos depois, ele teve essa memória. E nessa memória, ele lembrou desse contexto, ele conseguiu relatar. Conseguiu, então, comprovar exatamente tudo que a criança falou. Não havia contato da família, nenhum, até a criança começar a verbalizar essa memória. A família nunca teve contato com aquele contexto, nem de pós-guerra, nada. Então, foi feito foi documentado, tem livro sobre isso. Então, significa que foi comprovado esse fenômeno, né, de uma ressoma. É um fenômeno de uma ressoma. Então, a gente tem ainda alguns estudos mais... alguns estudos que estão no princípio dessa comprovação da ressoma, mas o viés que eu quero trazer para vocês aqui na Conscienciologia é que é muito importante a gente saber, né, o nosso passado, para entender o nosso presente e programar o nosso futuro, para a gente conseguir entender quem fui, onde estou agora, qual é o meu contexto atual, minhas relações atuais e o que eu posso melhorar para o futuro desta vida. Eu tenho uma programação? Não tenho. Eu tenho um senso de missão? Não tenho. Como que é esse contexto para mim? Né? Comer, dormir, acordar, ter uma relação boa com a minha família, antigamente, né? Escrever um livro, plantar uma árvore, construir uma casa. Como é que é isso? Isso ainda faz sentido? Tem algo a mais para fazer aqui? Então, essas perguntas, essas questões, né, que movem a humanidade, uma delas que eu quero trazer aqui, nesse momento de discussão, né, nesse momento que a gente está aqui, podendo oportunizar, através da tecnologia, né, esse contato, a gente criar esse ambiente para que a gente possa fazer essas discussões. E hoje, né, trazendo especificamente mais essa questão das memórias, da ressoma, desse recebimento dessa consciência. Temos mais uma pergunta aqui. Essas memórias podem ser ações também? Podem. Ações, por exemplo, quando a criança está nesse período da infância, ela tem, muita gente diz assim, fulano tem um temperamento forte, fulano tem 4, 5 anos, criança, né? Criança, nossa, temperamento forte, como que é? Sim, esse temperamento forte, ele é o momento em que a criança, por ela estar nesse período primário da educação, esse período primário da educação que eu falo, a gente tem estudos sobre, a psicologia fala muito sobre isso, a gente tem estudos muito aprofundados dentro das podas neurais,
cognitivas, que são importantes em algumas etapas da criança. Isso é muito importante. Então, isso, assim, a medicina fala muito disso, a psicologia está super especializada em relação a isso. Eu tenho livros maravilhosos, né, nessa questão. Mas o que a gente pode fazer de cotejo consciencial? Esse cotejo que eu trago para vocês é o seguinte: as ações que a criança tem é porque ela está demonstrando mais do seu temperamento, né? Às vezes não é um temperamento tão positivo. Por quê? Porque esse momento da infância também é conhecido como porão consciencial. O que é o porão consciencial? Vamos trazer, assim, algumas questões, primeiramente, de palavra, né, etimologia. Porão, né, no dicionário, é aquele local que você guarda as coisas, ok? Geralmente no fundo. Consciencial é só consciência. O porão consciencial é onde está armazenada as nossas memórias mais intrínsecas, mais instintivas, mais de proteção. Então, pensa, múltiplas vidas, múltiplas vivências, muito tempo vivendo, não sabemos em qual contexto aquela consciência adquiriu características de sobrevivência, de comunicação, de relação entre as pessoas, e aí ela recém chegou na Terra num outro contexto. É outro momento, é outra tecnologia, às vezes são outros pais, de relações diferentes, e ela está tendo a oportunidade de se relacionar com esse pai e essa mãe. Nesse período até os 10 anos, a gente chama de porão consciencial, porque é o período onde vai ter o maior incentivo da educação dos pais, né, do pai e da mãe. Naquele momento onde a criança mais precisa da reeducação. Ela já foi educada em outras vidas e agora precisa relembrar a comer, a estudar, se teve a oportunidade de estudar. Porque algumas consciências é a primeira vez que está chegando no colégio. Dependendo do contexto milenar de onde ela vem, às vezes é a primeira oportunidade que ela está tendo de ir para o colégio. E eu penso assim, gente, é uma linha para mim muito clara quando você para e pensa quando surgiram as escolas e quem iam para as escolas. Então, a população que a gente tem hoje de 7 bilhões de pessoas, muitas delas estão indo pela primeira vez para um ambiente escolar. Então, vamos fazer um outro parênteses aqui, né, voltando para a pergunta da Kellen, que é ações. Então, nesse período até os 10 anos, ela vai exacerbar o seu porão consciencial, é as ações de sobrevivência que ela criou em muitas vidas até chegar aqui. Como que tem que ser lidado? Primeiramente, quem são os adultos? Os adultos, pai e mãe, eles são as pessoas que estão ali para ajudar aquela consciência a relembrar quem ela é, quem ela foi, consciencialmente. Se a gente agir com os nossos infantes, né, seja no momento de família, ou seja ele na questão de educador, né, um professor em sala de aula, trazer essa como é que chama? Esse acender da consciência, trazer ele para a realidade, querido, hoje você está com 5, 6 anos, você não tem 5, 6 anos, você é um ancião, você é uma consciência milenar, você tem múltiplas vidas. O que tem de melhor para sair daí? Vou te ajudar. Você entende? É outro papo. É outro papo. Mas fazendo isso, né, vamos dizer um outro contraponto, outro personagem. Mas fazendo isso eu vou estar adultizando meu filho. Não, eu não vou estar adultizando meu filho. Eu vou estar tratando ele como uma consciência. Hoje tem 5 anos, então ele vai agir, eu vou ajudá-lo a entender esse contexto de 4, 5, 6, às vezes 10, 12 anos, mas ele não é um adulto, ele não é eu. Ele não tem a minha experiência neste plano que estou aqui há mais de 30 anos. Vocês entenderam a diferença? Não sei se faz sentido. Então, esse processo, essa conexão com essa consciência, aos poucos, você vai conseguir trazer essa lucidez e, às vezes, as ações podem melhorar. O que eu vejo? Em muitos casos, tá? Não estou dizendo não estou generalizando, tá, gente? Mas em muitos casos, quando nasce a criança para aquela família, nós temos 2 aspectos bem específicos que dá para perceber.
Os pais podem ter uma postura de vou fazer totalmente diferente do que meu pai e minha mãe fez comigo. Então, ele pode virar o bloco, tomba o bloco, totalmente diferente. Então, se era pais repressores, ele vai libertar, né? Então, assim, existe muito da cognição do pai, da mãe, do educador que vai estar ali naquele momento, o cuidador que vai estar ali naquele momento, que ele vai estar precisando também se reciclar, se entender, se acolher, se orientar, se encaminhar e se acompanhar. Por quê? Se ele aplica esse pronome para ele, ele vai conseguir entender todo esse processo que está acontecendo com ele para poder ajudar a criança. Porque, assim, a gente está aqui no movimento de reeducação, de reurbanização desse planeta, e como é que a gente faz isso se a gente não fazer isso primeiramente conosco? Né? Não sei se ajudou um pouco aí. Temos uma pergunta aqui do Jean, vamos ver. Ele coloca aqui, né, que é o que ele faz com as filhas dele. Tem 2 filhas, então ele diz, eu faço isso com minhas filhas, né, concordo com você na ajuda, né, ajuda muito os diálogos, é verdade. Então, o diálogo e trazer essa lucidez, querido, hoje você tem essa idade, mas olha só, a vida é assim. Eu não quero te trazer para a adultidade rápido, mas eu quero que você passe por essas etapas com menos sufoco. Não sei se a gente consegue entender isso ou ajudar, né, esse adolescente. Temos mais uma pergunta aqui, da Ken, né? E quando as consciências recém-chegadas demonstram mais evolução do que estão sendo educados, né? Isso é uma pergunta muito importante. Eu acho, ontem nós estávamos numa live, né? Eu, Lícia e Silene, exatamente, né? Mais um bate-papo, na verdade, foi sobre ressomatologia, e a gente trouxe esse contexto. Sim, existe essa possibilidade do filho vir numa condição evolutiva, às vezes superior aos pais, só que vai chegar o momento que esse processo ele acorda, essa criança acorda, e ele vai entender o mecanismo evolutivo da família e ele vai fazer essas assistências desde a infância. Então, a gente tem casos, tá? Tem alguns casos, não são 1 ou 2, são alguns casos aqui que nós conhecemos, dentro da comunidade conscienciológica e fora da comunidade conscienciológica também. Quando eu falo comunidade, são, né, as pessoas que compartilham dessas ideias, seja o local onde elas estiverem no mundo, né? Mas nós temos conhecimento de pessoas que estudam conscienciologia, que percebeu isso nos seus filhos, o nível evolutivo maior do que os seus pais, o nível de assistência que essa criança já presta na infância, na primeira infância, né, que a gente divide, né, ali até 2 anos, mas coloca ali na infância propriamente dita, que é dos 2 aos 10 anos. Então, nesse período, o que acontece? É muito interessante esse reconhecimento. E é bom ter esse reconhecimento para poder ajudar a criança, que a partir daí ela vai ter outras responsabilidades e ela tem que se desenvolver, tendo experiências nesta vida, para ela ter uma maturidade fisiológica, mas também porque a maturidade consciencial às vezes já vem bem aprimorada, mas ela ainda precisa de alguns direcionamentos para que essa maturidade, esses trafores, sejam realmente aplicados dentro da força, nessas qualidades, sejam realmente aplicados nessa vida, nessa condição. Temos aqui mais uma contribuição do Jean, né? Eu costumava dizer quando criança, quando estava bravo, quando era contrariado, né? Eu não pedi para vir este mundo, que engano. É verdade, eu também falava, tá? Eu vou te dizer que eu fui uma criança que eu questionava muito, internamente. Eu tinha uma cabeça que eu ficava dizendo assim, principalmente quando eu ia lavar louça. Eu tenho isso até hoje, eu fico ali lavando louça e eu fico pensando na vida. E quando eu era criança, minha mãe pode dizer depois, aqui para vocês, eu sempre fui muito lerda em ajudar em casa, eu era lenta. Então, eu tinha preguiça e eu ficava ali lavando a louça por horas na pia.
E eu ficava brincando com a louça, eu inventava histórias, eu inventava contextos, e quando eu estava muito chateada, eu ficava pensando, cara, eu não pedi isso. Esse pai, essa mãe, essa vida, essa gente. E eu ficava aqui questionando o porquê que eu estava lá. E o porquê que eu estava fazendo lá. A Verônica colocou aqui, eu também, é verdade. E eu ficava naquela questão assim, tão ruim, e chegava um momento e você quer saber? Já que tá aqui, eu ficava aquela, né? E eu entrava num conformismo. Ao invés de eu procurar uma nova alternativa, tudo bem, tá tudo aqui mesmo, é isso aí. Só que chega um momento que a gente precisa entender, porque às vezes, se isso se arrasta por um processo adulto, por uma consolidação dessa cognição, desse pensamento, dessa sinapse, se a gente consolida ela com inconformismo ou o contrário, com certo conformismo em excesso, a gente se constitui um adulto meio complexo em relação a atitudes de mudança. E aí a gente vai ser resistente a algumas coisas. Então, naquele momento, eu lavava a louça, eu brincava com a louça, eu inventava contextos, eu contava histórias para mim, e aquilo passava. Hoje eu percebo que era o mecanismo que eu tinha de passar por algumas dificuldades cotidianas que eu tinha. Tinha alguma dificuldade cotidiana com alguém, então quando eu me reservava, eu me contava uma história, eu mudava o final, eu mudava o que eu ia dizer para a pessoa, eu mudava aquela situação e aquilo me melhorava. Porque para mim, eu tinha que ressignificar aquela ação que não foi agradável naquele momento. Isso, hoje existem técnicas, né? A Alice é psicóloga infantil, a Lilian é psicóloga infantil, pode me ajudar. Outros psicólogos de plantão aqui, quem quiser colocar no chat também, isso existem estudos, que é a ressignificação da memória. A gente consegue, né, dar um sentido diferente a ela e com isso fazer uma válvula de escape, uma situação diferente, para que esse adulto se constitua numa relação diferente, né? Quando der aquele efeito gatilho que eles chamam da memória. Gia coloca aqui quais os riscos ou problemas se os pais reforçam o porão. Ótima pergunta. A gente está quase no final aqui, mas eu vou estender um pouquinho para a gente poder fazer essa pergunta, esse questionamento. Quando ocorre um reforço, às vezes, hoje nós estamos no momento que eu chamo que é a era da zoeira. O que é a era da zoeira? O pai e a mãe têm um aparelho chamado celular e a criança faz uma peraltice. Eu tô literalmente generalizando. A criança faz uma peraltice aos olhos do pai e o pai acha aquilo mega engraçado, muito divertido. E ele, filma. Filma e posta onde? Em todas as redes sociais. É um reforço. A criança vai crescer, vai ver aquilo e vai achar que aquilo é bonito, ou ela vai entrar num constrangimento, né? Ou às vezes não, e aquele reforço começa a acontecer. Dependendo do que aconteceu, né? Do contexto, ele não é positivo nem para a criança nem para os pais. Porque vai chegar o momento que o pai vai dizer para aquela criança que ela está muito velha para fazer aquilo, ou vai dizer para aquele adolescente que ele, né, não pode mais ter aquele padrão de comportamento, e aí a poda está ocorrendo no período muito posterior do que ela devia ter ocorrido. Quando eu falo em poda, gente, são podas neurais, que é o momento de reflexão e educação. É o momento que você para com a criança e faz o diálogo e explica, né, mesologicamente ou contextualizando o que é bom, o que não é bom, né? Por exemplo, não pode botar o dedo na tomada. Trazendo um exemplo bem simples, né? Por que não pode? Por isso, por isso, por isso. E a criança vai lá e experimenta, toma choque. Só que às vezes o choque pode dar um efeito colateral muito sério, né? Pode vir uma dessoma. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá? Então o reforço do porão consciencial por algum motivo, porque a pessoa achou engraçado, não é legal. Então, assim, acha engraçado, curte aquele momento, entenda que ali tudo bem, tá tudo certo, mas esclarece, orienta, filho, olha só, isso aqui,
Tudo bem, foi engraçado agora, mas olha só, não é legal. É você traz uma contextualização do que isso pode acarretar no futuro, ok? Ou às vezes não é nem algo engraçado, tá? É algo prejudicial à saúde daquela consciência. Ela pode vir a ter um problema posterior, ok? Não sei se ajudou aí, tá, Jean? Nós temos aqui uma outra questão aqui da Verônica, né? Eu era também ela também era assim, ela conta aqui no nosso chat, mas foi muito repreendida. Minha mãe, embora muito especial, não gostava muito da minha rebeldia. Até hoje, a louca é a minha companheira, a louca, né? É minha companheira de reflexões, mas ainda me sinto meio ET. Verônica, essa questão de se sentir meio ET, tenho várias dicas para ti, tá? Hoje nós temos vários livros dentro da linha, né, da Conscienciologia. Alguns estão gratuitos na Editares para baixar, tem que dar uma olhadinha lá. Mas essa questão de ter esse processo reflexivo, nós temos um livro da professora Malo chamado Síndrome do Estrangeiro. É um processo, eu não vou saber aqui te explicar, a louça. Ah, agora tem aqui. A louca não, a louça. Faltou cedilha. É verdade, a louça também é minha companheira. A gente conversa muito, mas é uma questão de reflexão. E se tu relatou aqui que se sente meio ET, às vezes, Verônica, é o contexto que você não achou o seu grupo. Às vezes, como nós não evoluímos sozinho, nós não evoluímos sozinho, a gente precisa do outro para que a gente consiga fazer essa troca de espelhos, essa troca de cognição, essa troca energética mesmo. Às vezes, você precisa encontrar onde está o seu grupo de conversa, o seu grupo evolutivo, onde que você vai ter os seus pares para que você consiga ter essa conexão e se encaixar no seu processo evolutivo, tá? Daqui a pouco você precisa conversar com outras pessoas, mudar o seu ciclo de amizades, daqui a pouco ter um novo, né? O Jean colocou aqui no chat, é o livro da Malu Balona, Síndrome do Estrangeiro. Daqui a pouco você se encaixa nesse aspecto e tem como, ela dá várias técnicas para a pessoa sair desse processo, né? De estrangeirismo, a pessoa se sente estrangeira, tipo, diferente, né, no seu próprio ambiente, né, familiar, ou grupo kármico, trabalho, enfim, ok? O Jean comenta aqui, inclusive, isso é muito comum, né, entre adultos, né, que ficam remoendo as suas memórias diárias. A Inês comenta aqui no painel, é verdade, hoje à noite, aqui no Facebook, a gente tem no painel evolutivo, que é uma live de outra instituição, né, do IPC, que eles vão estar com a professora Malu Balona falando desse assunto, síndrome do estrangeiro, tá? Então não percam, eu não vou perder. Ok, gente? Então, assim, a gente está quase no final, quero super agradecer essa oportunidade da gente estar aqui conversando. Adorei a participação de vocês aqui no chat. Então, algumas recomendações aqui de leitura para essa quarentena, que daqui a pouco espero que acabe, né? Para a gente poder retomar esse mundo que não vai ser mais igual, esse mundo não vai ser como era, mas vai ser o nosso novo momento, a nossa nova reeducação nesse mundo diferente que está chegando aí, após esse princípio ativo de vida, que é o vírus, ok? Então, essa ideia de leitura que eu quero trazer para vocês é o livro Nossa Evolução, tá? Ele está lá na página, lá no site do Editares, nos livros gratuitos, ok? Baixa lá, você pode ler. Homo Sapiens Reurbanizados também, ok? Espero que a gente tenha tido um momento aqui de discussão muito bacana, tá? Adorei estar aqui com vocês. Acompanhe as nossas atividades da Evolucim, tá? Vou trazer aqui agora um momento de propaganda. Nós temos atividades semanais, tá? Gratuitas, aqui no Facebook. No Instagram nós temos a contação de histórias. Siga nós no Instagram também, @Evolucim Conscienciologia, ok? Nós vamos estar esse domingo com a contação de histórias. Está na nossa descrição da agenda, que está aí no nosso site. Depois eu posto para vocês, marco vocês também. Semana que vem,
sexta-feira, nós temos uma live muito especial, né? Especial ao Dia dos Namorados. Nós vamos ter uma live sobre dupla evolutiva, que é o casal, né, de consciências que se reúne nessa vida para poder fazer uma ProEx junto. Então, a gente vai estar falando isso com um casal especialista nisso, que é a Lilian Zolei e o Everaldo Bergonzini. E também nós temos no sábado outra live, que vai ser um momento também de bate-papo, que é o bate-papo com autores, que vai ser com a professora... sábado vai ser com o professor Leon, falando sobre o seu livro de ectoplasmia. E aí, eu convido vocês a curtir a nossa página, a curtir nosso Instagram e acompanhar a nossa agenda, tá? Semanalmente nós temos eventos gratuitos e alguns cursos pagos, também alguns cursos específicos para aprofundar o tema sobre o que a gente está falando aqui. A gente já está falando de interrelações com a professora Andréia, no dia 19, tá? De junho agora, numa sexta-feira à noite. A gente vai estar falando sobre família, a gente vai estar falando sobre a parte de educação, a parapedagogia, né? Esse processo da criança, ok? E no dia 26, com o professor Leon, a gente vai estar falando sobre o livro dele, é um curso-livro, que ele tem uma pesquisa super aprofundada, muito bacana, sobre o fenômeno parapsíquico de ectoplasmia, tá? O professor Antônio Leon, ele fez uma pesquisa muito aprofundada na França, onde surgiram aqueles fenômenos que foram relatados, né, desde o século passado, que são os fenômenos de ectoplasmia e materialização. Então, ele aprofundou, né, num estudo, publicou um livro sobre o assunto, e ele vai estar aqui no Evolucim falando sobre esses fenômenos, tá? No dia 26, ok? Um super beijo, um abraço, adorei estar aqui com vocês hoje de manhã, tá? E a gente se vê numa próxima palestra. Um abração, gente. Tchau, tchau.